Agora a gente vai com outra parte que é sobre as embaixadas, e o Flamengo hoje, ao que me parece, tem mais de 50 embaixadas cadastradas, né? Sendo que tem algumas burocracias de documentos, porque tem embaixadas internacionais, né? E também de relacionamento, até com as que são cadastradas e oficializadas pelo clube, né? A que eu conheço que não é oficializada é a FLA-USA, né? Por burocracia de documentos. Foi isso aqui do Marcelo Barreto? Do Marcelo Barreto, né? E também em termos de relacionamento, tem, sei lá, vou falar aqui porque tem o Júlio que mora lá no Piauí, tem a FLA Piauí, eu não sei como é que é o relacionamento, né, do clube com essa embaixada, e vocês lá também tem, né, um capítulo falando sobre as embaixadas, né? E o que você acha que deva melhorar, como seria esse relacionamento, como fazer para o Flamengo chegar nas embaixadas, né, longe e até internacionais. O projeto das embaixadas é um projeto muito bom, que começou no departamento de planejamento, na época que eu estava atuando lá também. Não é uma ideia minha, não é uma ideia que eu tenha tentado implementar, é uma ideia de outros companheiros, mas que eu ajudei lá no primeiro momento a formatar, a fazer a apresentação inicial para a diretoria, para comprar essa ideia, né? E o projeto, a ideia é muito boa. O projeto tem que ser melhorado, até para elas terem uma utilidade, para não ser só uma coisa de nome, o cara dizer, eu sou embaixador, tal, não é isso, tem que fazer alguma coisa pelo clube, o clube tem que fazer alguma coisa para dar estrutura. Agora, o primeiro ponto, importantíssimo, sem qual não tem negociação. A embaixada não é embaixada da diretoria, não é um representante hoje da Patrícia, nem amanhã vai ser um representante do Afonso, é um representante do Flamengo. Então, o embaixador, ele não tem que pedir a benção para a diretoria, não tem que pedir a benção para o presidente. Para mim, não vai exigir isso, não. Tem que ter uma relação franca. Se tiver que criticar, vai criticar. Ele não faz parte da estrutura do Flamengo. Ele faz parte da estrutura da nação rubro-negra. É uma manifestação da nação rubro-negra, que tem que ser livre. Então, fazer utilização política a favor ou contra alguém da embaixada, eu sou contra. Não é para isso que ela foi criada. Então agora, por exemplo, alguns embaixadores, pessoas, indivíduos, estão apoiando a Revolução Rubro-Negra. Não estão apoiando na condição de embaixadores, estão apoiando na condição de sócios, de rubro-negros, de torcedores, e tem todo o direito. Claro. Alguns deles foram pressionados pela diretoria. Olha, não fica bem você embaixador. Peraí, o compromisso do cara é com o Flamengo, o compromisso do cara não é com a Patrícia. Então o Afonso, quando for presidente, não vai exigir isso, e eu acho ridículo que se exija. Tem que exigir um compromisso com o clube. Agora, qual é esse compromisso? Eu não posso te exigir alguma coisa que você nunca falou para mim que ia dar. Então eu tenho que conversar com as embaixadas e dizer assim, olha, até porque tem embaixadas que tem 2, 3, 4 pessoas, e tem embaixadas que tem 50, 100. Claro que a relação é outra, né? O clube não pode dar igual, nem pode pedir igual, né? Agora, uma coisa que eu acho que é fundamental, que é uma ideia simples, o Flamengo tendo um estádio próprio ou utilizando um estádio terceiro, o Flamengo tem como, aproveitando a setorização que já existe, reservar alguns lugares, algumas cadeiras, para torcedores de embaixada. Então, isso facilita popularizar as embaixadas locais. Porque o cara nem vai todo jogo ver no bar onde o pessoal se reúne, mas ele quer, quando vier ao Rio, ele tem férias programadas para abril do ano que vem, por exemplo, ele quer ter uma facilidade de comprar um ingresso lá na terra dele. Então, vamos usar aqui o exemplo da FLA Piauí. Alguém que é de Teresina e que queira vir ao Rio, tem uma programação de vir ao Rio, está associado à FLA Piauí. Não é a FLA Piauí individualmente, mas as embaixadas têm um setor no estádio com ingressos reservados para as embaixadas. É legal, porque o cara, quando vier, ele vai poder ali conversar com outros embaixadores, outras pessoas de outras embaixadas, muitas das quais ele convive por e-mail, ele convive por troca de ideias. Então vira um ponto de encontro no estádio dessas pessoas que normalmente fazem um ponto de encontro num bar, num lugar público, para ver junto o jogo do Flamengo.
Flamengo. Então, poxa, não tem vazios nos estádios? O Flamengo lota tudo quanto é jogo. Então garante ali, vamos estabelecer quanto seria o ideal. 10 é pouco, 1.000 é demais, não vem 1.000 pessoas do Brasil todo. Mas vamos estabelecer, por essa percepção dos próprios embaixadores, quantos lugares no estádio eu já reservo, não é ingresso de graça, é comprando por aquele lugar. Mas às vezes é difícil conseguir o ingresso. Às vezes o cara chega no Rio, não tem como comprar de última hora. Então essa questão dos ingressos tem que ter uma política do clube. Para categorias de torcedores. Um deles não são só os embaixadores, como as pessoas ligadas, associadas às embaixadas. E não teria assim, também um plano de marketing aliado assim, às embaixadas, que eles também têm um potencial financeiro também? Tem. Bom, primeiro, se você tem uma embaixada com cadastro dos associados, esse cadastro tem que ser compartilhado com o Flamengo, até para o Flamengo mandar diretamente para as pessoas as informações. Quem manda informação, manda lançamento de produto, tal, cria um canal de relacionamento, de comunicação e também relacionamento comercial, por que não? Né? Uma coisa que não está no plano, não é um programa para fazer agora, tal, mas vamos supor que em determinado local, em São Paulo mesmo, tem uma embaixada muito forte, muita gente daqui. Vamos supor que eles queiram, na embaixada, sem uma participação do Flamengo, comprar um imóvel, se cotizar, a embaixada tem uma sede própria, e essa sede própria tem um pequeno espaço ali, com uma churrasqueira, talvez uma pequena piscina, vamos supor, é uma suposição. Você não acha que seria legal se o Flamengo pudesse ser parceiro desse projeto? Claro. Às vezes não é entrar com dinheiro, não. Às vezes é facilitar uma parceria, te apresentar alguém que possa entrar com dinheiro. Então, assim, interessa o Flamengo. É legal, não vai ser o Flamengo, vai ser embaixada, tem uma vida própria. Mas são rubro-negros reunidos. Né? Então, se o Flamengo pode, não sei se alguma marca de bebida poderia patrocinar um projeto, porque normalmente as embaixadas se reúnem em bares, ou mesmo que se reúnam numa sede própria, o pessoal tomando uma cerveja na hora do jogo e tal. Será que não era interessante uma marca de cerveja, uma marca de bebida, ou de refrigerante, porque também tem muitas crianças nas embaixadas, patrocinar as embaixadas, ou seja, fazer parcerias com a marca Flamengo, junto com a marca desse parceiro, e patrocinar os bares que aceitam as reuniões das embaixadas. São projetos, a gente não quer colocar no papel todas as ideias que vêm na cabeça, porque o Flamengo gera muitas possibilidades. E nós não queremos também ser donos de todas as ideias e todas as verdades. Vamos conversar com as embaixadas. Eles têm sugestões boas, eu sei. Algumas são viáveis de imediato. Outras precisam. Aí, se eu tenho um departamento de marketing interessado no Flamengo e que tem que ter resultados que são profissionais, isso vai ser cobrado do departamento de marketing. Ó, tem esses canais aí de relacionamento. Por que vocês não utilizam? Por que vocês não propõem a eles parcerias? Por que vocês não ouvem o que eles têm a dizer? Então a gente tem muito a ouvir também. Esse programa é bastante amplo, é bastante aprofundado para esse momento de campanha, mas ele não se fecha a ouvir sugestões que venham de fora, que vêm de outras campanhas, que vêm de embaixadores, que vêm de rubro-negros, que, de repente eu fiquei com um monte de novos amigos no Facebook, gente que eu não conheço ainda, mas que foram lá pedindo para ser meu, claro que vem, não é? É gente que está querendo. Que o torcedor que faz isso quer? Ele quer, de imediato, conversar com o Afonso, que possivelmente vai ser o próximo presidente do Flamengo. Ele não quer conversar só para bater papo, só para me conhecer, ele quer conversar porque ele quer ter um canal de influência. E é legítimo que ele queira ter um canal de influência. O que não pode é o torcedor não ter nenhum canal para falar com o clube nunca. Então, eu ainda sou candidato e a pessoa se adianta para já querer falar comigo. Acho bacana isso. E vai dar sugestões aí, vai ter gente que vai dar sugestões que não tem nada a ver. Então, tem gente que vai dar muito boas sugestões, eu não posso me fechar. Eu penso, não, quem é você? Se você for legal, bacana, inteligente e bem informado, aí eu te ouço. Não existe isso. Vem todo mundo e fala.
A gente ouve, né? Tem 2 ouvidos, eu já falo demais, mas eu tenho que ouvir o dobro do que eu falo. Outra coisa também, hoje a torcida, o torcedor comum, no caso, aquele que não é sócio, vem discutindo e hoje pode ser dizer exigindo que o clube faça um sócio torcedor. O Flamengo, independente de estádio, de qualquer coisa, no Rio de Janeiro é o único que não tem, no Brasil também, né? E dos grandes que todos têm um sócio torcedor. Eu não estou falando de cartãozinho, não. Estou falando de projetos de relacionamento. Sim. Né? E vocês têm um projeto, como que seria esse projeto? Eu iria aproveitar como que esse projeto de sócio torcedor poderia ser agregado ao modelo atual do clube. O Flamengo tem um contrato que está em vigor, pelas últimas informações que nós tivemos. E eles estão para apresentar um projeto. Seria, na verdade, uma melhora do cidadão rubro-negro, que não é propriamente um projeto sócio-torcedor, é verdade. Mas eu não posso me adiantar e dizer assim, não. Porque eles vão jurídica também. E eu não posso pressupor que o que eles vão apresentar é ruim. Eu conheci o pessoal da Golden Goal há alguns anos atrás e pareciam pessoas competentes. Talvez eles não tenham tido incentivo do contratante, no caso do Flamengo, para fazer um projeto legal. Mas então tem que chamar eles. Diz assim, bom, afinal de contas, é para daqui a 2 anos, vocês vão apresentar um projeto agora? Se vocês tiverem um projeto para apresentar, legal. Se disserem, não, é que a gente não está priorizando isso, bom, então vocês não querem rever esse contrato? Vão ficar insistindo no erro, a gente vai fazer alguma coisa efetivamente. Me parece, sem querer me adiantar a qualquer proposta que ainda venha desse contrato, que tem que se pesquisar com o torcedor que diz, eu quero um projeto de sócio-torcedor, o que ele imagina que seja um projeto de sócio-torcedor, na visão dele. E pegar diversas visões e dar um produto para vários públicos. Porque você vai ter respostas muito diferentes. Você vai ter um torcedor que diz assim, a única coisa que eu quero é um time forte, é ter um cartão de descontos, e eu nem estádio não vou, eu gosto de ver na televisão. Ok? Então você tem que ter um cartão, você pode chamar cidadão rubro-negro, sócio torcedor, o nome que menos importa. Mas está dando um plano, um contexto. Dando para ele um canal de relacionamento comercial com o Flamengo priorizado. Tem o torcedor que vai ao estádio esporadicamente. Eu tenho que criar um produto para esse torcedor. Tem o torcedor que gostaria de ir ao estádio todo jogo. Ele precisa de um incentivo. Ele precisa de um cartão fidelidade que faça o ingresso unitário ser consideravelmente mais barato. Eu acho que isso é possível, porque eu prefiro o estádio lotado em todo jogo do que o estádio lotado em 2 ou 3 clássicos e com 5.000 pessoas na maior parte dos jogos. Só que se você consegue vender bem um plano de anuidade, o que acontece? Quando se chega no grande clássico, na grande final, num jogo importante, o estádio está quase todo lotado pela anuidade. Então, o cara que vai comprar o torcedor que só vai na boa, ele vai começar a ter dificuldade para ir. Né? E ele vai ter que entrar numa fila, ou mesmo que seja pela internet, que é mais inteligente, ele não vai ter prioridade na compra. Quem vai ter prioridade é quem assinou o ano todo. Ah, mas fica caro? Não, porque se eu consigo baixar o valor unitário do ingresso, e se ele já se propõe aí sempre, vai ficar mais barato do que ele comprar um outro jogo. Né? E claro, eu posso dividir isso no cartão de crédito e perder de vista. Só não posso entrar no próximo ano. Eu quero que ele volte a comprar no próximo ano. Parece óbvio, parece tão absurdamente a reinvenção da roda, e aí eu pergunto de novo, então por que não fazem? Aí a resposta é sempre muito abstrata. Para o Flamengo essas coisas são difíceis. São difíceis, meu companheiro, porque você não quer fazer, você que está lá. Dizer que não faz por causa do conselho é uma desculpa tão esfarrapada. Vamos valorizar o conselho. E isso é tão esfarrapado porque, assim, nunca foi nem tentado, nunca botaram nem em prática, para dizer assim, pô, deu errado. Isso assim, não. Mas a empresa que faz a bilheteria, tal, o contrato não previa isso e não é interesse deles. Pô, eles vão jogar contra o negócio deles. É claro que um negócio bem estruturado e que ter mais gente no estádio é melhor para quem vende o bilhete. Claro. Não parece óbvio? E até mesmo aproveitando o Alfiri, por exemplo.
Você, pô, pegar o Flamengo para jogar fora, pô, o cara que é torcedor afiliado, ele vai lá, o Flamengo vai ter sempre até uma receita legal em todos os estádios no Brasil, né, por conta do sócio. Então assim, modalidades associativas tem que, agora, precisa de aprovação estatutária, não sei, precisa para criar uma categoria com direito a voto. Mas a pergunta que eu faço é, será que esse é o objetivo de quem pede um sócio ao torcedor? Não necessariamente, às vezes o cara quer muito menos que isso eu posso dar. E o que depende da relação aí de voto, tal, do cara que quer participar do Flamengo, da instituição politicamente, aí tem que se discutir o que a maioria quer e discutir com os sócios atuais o que pode ser aberto ou não. Tem que se discutir com os sócios porque é o seguinte, é uma instituição, tem sócios que empenharam ali um dinheiro, um valor para entrar de sócio. Eu não posso abrir a porta assim, olha, esse direito que foi adquirido antes por alguém, eu vou sair dando de graça aí para outro. Não pode. Tem que ter a anuência, a concordância de quem está dentro de admitir mais gente na sociedade. E algumas coisas, até assim, por exemplo, esse cidadão rubro-negro, conflitos de interesse, por exemplo. O Gilson, ele uma vez ele estava vindo para o Rio para assistir um jogo da Libertadores, e aí ele ligou para a Gávea, ele é sócio do clube. Tem como reservar o ingresso para mim? O clube não reservou ingresso para ele, que é sócio, não pode. Né? Aí o cara que tem o cartão lá, ele pode reservar, mas eu sou sócio do clube, não. São coisas. Porque o sócio deveria ter, como ele tem um nível de comprometimento com o clube, que é maior, eu não estou dizendo que ele é mais Flamengo, eu estou dizendo que ele, em determinado momento, ele empenhou um patrimônio dele para ser sócio do clube. Tem que ter algum benefício. Ele tem que ter algum benefício. Olha, além da piscina bonitinha, né? Eu tornei sócio deve ter umas 2 ou 3 semanas. Você pergunta assim, qual o benefício que você teve? Eu amo o Flamengo. Eu acho que às vezes eu abro mão de coisas até muito importantes por causa do Flamengo. Né? E qual o benefício que eu tive? Nenhum. Né? Vou voltar daqui a 3 anos para presidente. Muito mais por causa disso. Né? Que eu até fiz questão, né? O Flamengo me ajudando a me associar ao clube. Mas assim, de vantagem, eu vou sair, eu moro distante da sede da Gávea. Eu vou sair de lá de onde eu moro para. A não ser quando eles vierem aqui no Rio, vamos lá na Gávea e tal, beleza, eu vou poder entrar no clube sem pagar 10, 15 reais. Mas em termos de benefício, nenhum. Aí eu vou lá pro jornal e leio que não, vai ter um sócio do cartão e tal. Mas o cara que é sócio, não falei por mim não. Eu acho que para começar, todos os sócios deveriam ter o cartão. Se é um benefício de associação. Tem um cartãozinho para entrar no clube e tal, mas não né, de torcedor. Até aproveitando. Deixa eu só complementar a coisa de bilheteria, de ingresso. Tem uma coisa que é bastante fácil de implementar. Tem que ver com os parceiros que têm contrato com o Flamengo, como é que a gente vai fazer isso. Mas me custa acreditar que eles sejam contra. Eu essa semana fui ao cinema. Foi ao cinema, um cinema específico para ver um filme que não está em cartaz num grande circuito e tal, e num cinema que não era próximo da minha casa. Sabe que aqui as distâncias são muito grandes. Eu não ia sair de casa com risco. Então eu fui no cinema, que até lugar marcado eles oferecem serviço. E comprei pela internet. Em cima do valor do ingresso, tinha um acréscimo de R$ 2,80, se não me engano. Né? Hoje em dia ninguém vai a um show que não compre antes pela internet. Até o cinema, que era uma coisa mais barata, uma corriqueira, se compra antes pela internet e imprime em casa o ingresso. Agora você vê num grande jogo, com grande afluência, sempre tem aquelas filas em volta da bilheteria do estádio e tal. A quem aquilo beneficia? As empresas que trabalham, ao Flamengo, ao torcedor, não tem vantagem nenhuma. A empresa que vende, o custo dela de abrir uma bilheteria, de ter um custo social, de gerar uma possibilidade de quebra-quebra, muitas vezes, tal, de ter que chamar a polícia para tomar conta daquilo, é muito mais caro do que se eles fizerem um site que funcione para venda de ingresso.
Aí eu te pergunto, a quem interessa essa bagunça? Interessa talvez a cambista, interessa alguém que esteja ganhando em cima da bagunça, né? Você vai me dizer que é o contrato que o Flamengo tem que impede que isso seja feito pela internet? É o contrato com a Golden Goal, o cartão aí que impede que isso seja feito pela internet? É o conselho em alguma instância que impede? Não é. É falta de vontade política da diretoria. Isso pode ser feito, ponto, final, acabou. Não vamos fazer o torcedor, que é um consumidor também, apaixonado, mas é consumidor, sofrer numa fila. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido econômico, não faz sentido humano, não faz sentido político, não faz sentido de nada. Então por que a gente está fazendo isso? Por que eu discutia isso há 6 anos atrás no clube, em outra gestão? Passaram umas 2 gestões e a gente continua discutindo a mesma coisa. Aí eu te digo assim, pô, vamos vender pela internet. Aí vai ter um engraçadinho que vai dizer assim, Afonso está reinventando a roda. Pô, então faz a roda que tem aí girar, amigo. Essa roda tua é quadrada. Os caras fizeram a roda quadrada, me criticam que eu estou reinventando a roda, tem que reinventar essa roda quadrada, faz ela redonda. E botar ela para rodar. E aí gira. O cara me faz uma roda quadrada e reclama que eu estou reinventando a roda. Agora, assim, queria que você falasse um pouco sobre o estatuto. Você acha que deva mudar muita coisa? Você acha que o estatuto do Flamengo é bom? É bom que faça para o Flamengo funcionar? Está defasado como muita gente fala? Opinião de associado. Acho o estatuto antigo e não é que tudo seja antigo, é ruim, mas é um mundo que muda muito rápido, as necessidades mudam muito rápido. Ele, no mínimo, ele tem que ser revisto. Nem que seja por grupos de associados que têm a missão de revê-lo, dizer assim, olha, é isso mesmo. Fizemos a revisão e chegamos à conclusão de que ele é perfeito. Mas não fazer revisão nenhuma, não ter um olhar crítico sobre o estatuto, que já tem muitos anos, eu acho que é retrocesso. Mas também se fala muito em mudar o estatuto, mas se você for perguntar para cada pessoa que fala em mudança de estatuto, ela tem uma opinião diferente sobre para onde o estatuto deve apontar. Eu tenho conversado com gente que fala, não, sou a favor da proposta de profissionalização, estamos juntos nessa. E quanto ao estatuto, aí me fala de um projeto de estatuto. Aí eu vou lá ler um anteprojeto que alguém preparou. Fala o contrário do que a gente está falando. Ou alguém não sabe ler, ou estão numa terra de lobos. Então o clube precisa mudar o estatuto? Sim, por uma questão. Ele precisa rever o estatuto para chegar à conclusão de onde o clube quer chegar. Senão é casuísmo. Eu vou fazer um estatuto que cabe para mim. Você vai querer um estatuto que cabe para você. E a gente não vai pensar no estatuto que cabe para o Flamengo melhorar. Tem gente que fala em menos gente votar. Não, as outras categorias não votam. Tem gente que fala em mais gente votar. Então, quando se fala em mudança de estatuto, tem que saber do que a gente está falando. Né? O que nós fizemos é um programa de gestão dentro desse estatuto. Para inaugurar dentro do estatuto possível, dentro do estatuto que existe, para não ficar jogando para frente a discussão, dentro do que o estatuto permite, um modelo de gestão. Até porque não adiantaria nada você fazer um modelo que não fosse compatível, você chegar lá e você poder trabalhar, por exemplo. Mas é o que mais fazem. Né? Olha, eu estou aqui me lançando candidato, lançando esse grupo, tal, essas ideias, mas tem o seguinte, a gente tem que mudar o estatuto. Amigo, ou você aprende a fazer gestão dentro das regras que estão estabelecidas e depois muda para aperfeiçoar, ou então você não está apto a se adaptar. Não está apto a se adaptar, é ótimo. Você não é adaptável à situação. Então você tem que se adaptar à situação. Ela existe. O estatuto é esse. No Brasil, a gente tem uma cultura, e não é no Flamengo, não é no âmbito esportivo, a gente tem uma cultura de que o executivo, a esfera executiva de poder se mete na esfera legislativa do poder. O legislativo se mete no judiciário, o judiciário se mete no executivo, todo mundo quer fazer o papel do outro. Eu acho que a diretoria tem o papel de fazer a gestão estratégica do Flamengo dentro do arcabouço legal que existe. Se melhorar esse arcabouço legal, ótimo.
melhora para a diretoria. Se não mexerem nisso durante 3 anos, eu não posso cruzar os braços assim, eu não consigo. Né? Mas você não vê isso também na política brasileira? O cara se elege presidente tendo propostas de lei que são para ser votadas no Congresso. Então por que não se elegeu deputado ou senador? Se você quer ser presidente, é porque você está dizendo que você quer governar dentro das regras que já existem. Senão você se candidata a deputado e senador. Mesma coisa no Flamengo. Se eu fosse candidato ao Conselho Deliberativo, eu talvez tivesse estudado mais as propostas de mudança do Estatuto, porque eu vou votar isso. Só que eu, particularmente, sou candidato a presidente. A nossa campanha da Revolução Rubro-Negra está olhando para o Flamengo do jeito que ele é, não é do jeito que a gente imagina que poderia ser. Do jeito que ele é cabível, compatível e executável um choque de gestão profissional. Legal. Agora, o Estatuto precisa ser revisto? Sempre. Ter senso crítico sobre as coisas é o que faz o mundo rodar. É muito legal isso que você falou. E agora a gente vai estar numa parte como se fosse um bate-bola, mais ou menos você, e resumidamente se falando, lá no... Resumidamente para mim? Lá no Revolução Rubro-Negra, por exemplo, eu vi que vocês têm uma ideia se dão uma ideia de uma criação de um estádio, mas eu não vi, pode ter passado despercebido, tá? De se falar de se aproveitar o Maracanã, por exemplo. Como é que é? Você acha que passou despercebido para você? A nossa colocação inicial é o seguinte: o Maracanã é um estádio que a gente não sabe como vai ser. Aquele Maracanã, que foi o Maracanã do Flamengo durante 60 anos, esse Maracanã não existe mais. O que existe é um local, é a casca. O estádio, não sei. Porque a gente vê uma maquete eletrônica, uma projeção de como vai ser, parece bonito. Parece bonito, vai ter 80 mil lugares ou alguma coisa assim. É um estádio com padrão internacional da FIFA, senão não poderia caber uma final de Copa do Mundo. Parece um estádio bom. Mas é um estádio que imaginar ele sem o Flamengo vai ser um estádio deficitário. Por melhor que seja a gestão, que deve ser uma gestão privada. Mas sem o Flamengo historicamente, é o que dá renda ao Maracanã. É o que se chama em administração a vaca leiteira. É aquilo que garante a renda independente de qualquer variável. Sem o Flamengo, é complicado pensar na gestão do Maracanã. Então vamos inverter. Em vez de pensar a importância do Maracanã para o Flamengo, vamos pensar a importância do Flamengo para o Maracanã. Numa negociação onde você mostra a importância do Flamengo para o Maracanã, quem está bem posicionado na negociação é o Flamengo. O Maracanã precisa. Então não é o quanto o Flamengo está disposto a dar para ele jogar no Maracanã, é quanto o Maracanã está disposto a dar para o Flamengo jogar lá. É assim que gente grande negocia. Agora, o Flamengo tem que estar preparado para a hipótese do Maracanã dizer assim, vou blefar. O governo do Estado, ou quem estiver arrendando o Maracanã, diz assim, vou blefar. Vou dizer, não preciso do Flamengo não. Fica com os outros, que já tem estádio também. Ou com o Fluminense, que tem aquela torcida do Fluminense, com todo respeito ao Fluminense, a torcida do Fluminense vai quando está bem. Quando o time está embalado, eles enchem até o Maracanã, não como o Flamengo. Mas bota bastante gente. Mas se do Fluminense não tem a mesma relação de paixão que a torcida do Flamengo tem, e mesmo a do Flamengo também está indo na boa agora, por outros fatores aí. Mas então, o Flamengo, historicamente, garante o Maracanã. Então a gente não pode assumir um compromisso assim, não, estamos com o Maracanã. Primeiro que a negociação vai ser ruim. Segundo que a gente não sabe naquela caixa preta o que vai sair. Terceiro que tem quase 10 anos que se fala de privatização da gestão do Maracanã e até hoje eu não vi o documento. Quais são os termos disso? Qual é a proposta? Eu não posso assinar um cheque em branco para o governo do Estado ou para o parceiro do Maracanã. O grupo que está interessado já falou publicamente sobre o interesse na gestão do Maracanã é o grupo do AIC. O grupo do AIC Batista, que é um grupo muito bem posicionado junto ao governo do Estado do Rio. Tem várias iniciativas em conjunto. O projeto político mais importante do governador hoje, que são as UPPs, tem apoio, inclusive financeiro, do grupo do AIC. É claro que se posiciona eles muito bem na privatização do Maracanã. Tudo isso tem que ser levado em consideração.
eles são potencialmente um grande parceiro do Flamengo. Mas essa postura, estão inclusive interessados lá no Morro da Viúva, deve ser fechado um negócio nesse sentido. Então, essa postura de gente que se admira é positivo, porque a relação do Flamengo com o governo do Estado é boa e tem que continuar boa. Não é de dependência. Não pode ser. A relação com o grupo do AIP é boa e tem que progredir, mas não pode ser de dependência. Então o Flamengo tem que ter, em relação ao Maracanã, um posicionamento crítico. E quem tem um posicionamento crítico é quem tem um plano B. E se não der para o Maracanã, a gente vai ter que ter um plano B. Por isso tem a proposta do Estado. Para dizer, o Flamengo não é dependente disso. O Flamengo adoraria jogar no Maracanã, se isso fosse bom e rentável para o Flamengo. Até assim, só acrescentar que, pelo menos do que eu li, que pelo menos a proposta que seria feita pela empresa do Eike Batista, não, seria mais ou menos uma nova PWA para o Flamengo, não seria economicamente bom para o Flamengo a longo prazo. Mas aí a gente está fazendo uma ilação sobre alguma coisa que está ventilada na cajeta. Né? Agora, uma coisa que a gente fala sobre o Maracanã é o seguinte: o Maracanã para o Flamengo, aquele Maracanã, tem uma força histórica, mas o Flamengo já era Flamengo antes do Maracanã, e na eventualidade de ter que ser Flamengo sem Maracanã, vai ser igual. O Maracanã não é o mesmo sem o Flamengo, mas o Flamengo é o mesmo em qualquer lugar do mundo que ele joga. A nossa maior conquista não foi no Maracanã, foi em Tóquio, no estádio que a gente nunca tinha jogado antes, e não sei se voltou a jogar depois, mas enfim. Né? E só não foi longe da torcida, porque o Flamengo desperta paixão onde ele chega. Então ali tinha alguns brasileiros que foram ver o jogo e tal, tem histórias aí fantásticas sobre esses brasileiros que foram ver, mas tinha japonês lá torcendo, tá? E o Flamengo, no primeiro tempo maravilhoso que fez, conquistou aquela plateia, conquistou por ser Flamengo, não estava nem jogando com o primeiro uniforme, que realmente é uma coisa que chama a atenção, vermelho e preto. Então, o Flamengo é Flamengo, independente do Maracanã. O Maracanã, eu não sei se é Maracanã, se é Flamengo. É isso que tem que deixar claro. Não é que ele tenha nada contra o Maracanã, mas tem que negociar bem negociado. E o estádio que vocês pretendem, no caso, a ideia seria de quantos lugares, como que seria financiado? Olha, o estádio de tamanho apropriado do Flamengo tem que ser maior do que 40, 45 mil pessoas. Esse estádio, se for construído especificamente para o Flamengo, eu acho a princípio que é inviável um estádio de mais de 60 mil pessoas. Por que isso? Porque você tem que tentar, em qualquer estádio que você tenha, atingir a lotação máxima do estádio, média. Flamengo e Olaria tem que ter 60 mil pessoas, ou 59, 58. Flamengo e Vasco tem que ter as mesmas 60 mil pessoas. Não adianta eu ter um estádio de 120 mil pessoas, que é muito mais compatível com a grandeza do Flamengo, mas que Flamengo e Olaria não vai dar. Então eu tenho que vender raridade, ter concorrência para as pessoas para quererem disputar os melhores ingressos, mas sem criar também uma elitização do Flamengo. O estádio pequeno e elitizado. O estádio grande demais fica ocioso. Então tem que chegar ao meio termo. Esse meio termo é entre 40 e 60 mil. No caso específico do Flamengo, talvez 40 fosse pouco. Porque você tem que reservar alguns lugares para a imprensa, alguns lugares para a torcida adversária. Então, quando a gente fala assim do Maracanã, o Maracanã tem nos últimos anos, historicamente, vai ter cerca de 80 mil lugares. Só que quando a gente lota o Maracanã, uns 80 mil lugares e tal, normalmente estão ocupando 40 mil lugares. E aí fica a torcida adversária com alguns clarões e a nossa torcida toda apertadinha aqui desse lado de cá. Mas tem o Flamengo que esteja botando aí 50, 60 mil pessoas, mais do que isso não bota não. E não bota porque não tem torcedor, tem 40 milhões. Mas os 40 milhões não estão todos no Rio, esses 40 milhões não estão todos disponíveis para ir ao estádio, esses 40 milhões não estão dispostos a torcer no estádio. Que gente que torce sempre no estádio, você bota aí 60 mil. Agora, qual é o número ideal? Isso não é de orelhada, não é de chute que a gente vai dar. Então, assim, o estádio tem que ser planejado e tem que ser feito de uma forma que ele se pague.
O que paga a conservação do estádio são os outros eventos. O que paga a construção do estádio é o aproveitamento do entorno e das próprias propriedades do estádio. A gente, ninguém é arquiteto, não foi feito por um arquiteto, a gente tem um modelo de espaçamento do estádio, onde se adota um modelo que é muito comum nos estados ingleses, ou em alguns estados ingleses, onde você tem as arquibancadas paralelas às linhas do campo, ou seja, você tem duas arquibancadas, uma atrás de cada gol, duas arquibancadas nas laterais, são 4 módulos independentes. E essas quinas não são utilizadas. E essas quinas seriam para a construção de prédios comerciais, independentes do estádio. Então você teria 4 blocos de torcida dentro do estádio, voltados de forma de arquibancada para o campo. E você teria 4 módulos, que podem ser módulos comerciais, podem ser hotel. Aí eu não vou fazer um planejamento sem saber onde é que é o lugar, mas você tem um valor agregado da comercialização disso. E tem que ser atividades que agreguem alguma coisa, está no ponto onde o estádio será construído. Que mesmo que eu soubesse, aí é uma informação que é estratégica. Só quando você assina um contrato que você diz, tal lugar a gente pode fazer um estádio. E depende de outras variáveis, depende do governo estadual, porque não adianta brigar, mas fazer contra a vontade de alguém, porque eles não dão as autorizações, não dão, né? Então isso tem que ser negociado. Agora, também comprar uma briga contra o Flamengo é um desgaste político que nenhum político vai querer. Ninguém que precisa ser eleito daqui a 2, 3, 4 anos vai querer brigar com 40 milhões de pessoas. Isso tem que ser utilizado a favor do Flamengo, não contra o Flamengo. Então essa negociação do estádio, a gente mostra que tem 2 caminhos aí. Tem o estádio próprio e tem o Maracanã como estádio próprio. Eu quero gritar o Maracanã nosso, mas se for nosso. Porque se for o Maracanã nosso dos outros, e a questão não é a posse física. O Maracanã vai ser do estado do Rio. Mesmo privatizado, eles não estão vendendo o Maracanã. Eles estão vendendo a gestão do Maracanã. Mas se eu faço a gestão do estádio, aí eu posso considerar ele meu. Porque eu mexo nele do jeito que foi interessante para mim. Bilheteria, as áreas nobres do estádio, restaurantes, tal, isso tudo eu posso jogar com esses recursos. Se ele for do governo, ou se for do terceiro lá, da empresa parceira, não está beneficiando nada do Flamengo. Aí é preferível ter um estádio próprio. Que não quer dizer que tem que ser pago pelo Flamengo. Aí você vai buscar outros tipos de parceria para viabilizar economicamente uma construção. Então o que eu acho que é interessante marcar é o Flamengo, a gente até usa essa frase no projeto. O Flamengo precisa ter um estádio próprio, que pode inclusive ser o Maracanã. Legal. Afonso, e agora com relação à Gávea? Vocês, né, o grande elogio à atual gestão é a Gávea, mas todos os candidatos apresentam sempre uma ideia. Não, o que acontece em relação a esse elogio é porque ele tem que ser feito, é bom que todo mundo faça, que a gente mostra que não tem um clima de animosidade contra a Patrícia. O que é bem feito tem que ser dito e tem que ser reconhecido. O que eu acho em relação a essa prioridade dada à Gávea é que ela atropela a natureza do Flamengo, de ser essa nação, por conta do futebol. Então, se o presidente vai ter uma atuação mais direta, uma atuação mais próxima, uma atuação operacional, ele tem que estar muito mais ligado aos assuntos do futebol do que aos assuntos de manutenção do patrimônio da Gávea. Então, é uma questão de prioridade. Mas se ela elegeu como prioridade, uma prioridade que inclusive é eleitoral, porque a base eleitoral da Patrícia está muito ligada aos sócios que frequentam mais o clube e distanciada dos sócios que são sócios por ser torcedores, os sócios de outros lugares. De qualquer forma, eu acho que cada um tem que tentar atingir seu público, sim. O que eu vejo em relação à Gávea é que os esforços da Patrícia, dentro dos recursos que ela tem, os recursos financeiros que ela é capaz de gerar para o clube, ela é capaz de, uma vez priorizada a Gávea, fazer uma manutenção melhor do que a que vinha aparentemente sendo feita. Acontece o seguinte, ela tem uma dificuldade muito grande de gerar novos recursos.
Por falta de ideias, por falta de profissionais que sejam especializados em gerar ideias, gerar soluções, gerar parcerias. Então, pegar o parquinho e dar uma pintada, pegar a sede e dar uma melhorada, pegar a piscina e a água está clorada, está limpa, está... Eu acho isso muito positivo. Mas a gente não pode pensar no patrimônio que já está lá. Não pode pensar em faxina, em jogar poeira para debaixo do tapete. Quem conhece BH sabe que tem vazios, tem buracos, tem áreas mal aproveitadas. Pô, se no quarteirão mais caro do Rio de Janeiro, ou um dos mais caros do Rio de Janeiro, é no mínimo um desperdício. Tem alguns serviços básicos que o Flamengo não tem. O Flamengo não tem uma boa academia. Custa dinheiro fazer uma boa academia? Custa. Mas talvez não fosse interessante, isso está no nosso programa, que tivesse uma academia ligada a um terceirizado, a um grupo que investisse em fazer uma academia no Flamengo, inclusive construindo fisicamente o prédio, e que, claro, o sócio para esses serviços do Flamengo ele paga. Não, porque ele é sócio, ele não frequenta uma academia de graça, um restaurante, um bar, ele paga conta. Ele tem o abatimento, ele tem a vantagem de ser sócio. Então, por que não fazer ali, num ponto muito interessante do Rio de Janeiro, uma academia aberta ao público geral, que vai pagar esses custos altos que as academias modernas e bacanas e bem instaladas têm, e que tivesse um abatimento de, por exemplo, 50% para os sócios. Isso agregaria no valor patrimonial, você teria ali uma boa instalação física, nova, aproveitando o espaço do Flamengo, faz um contrato que depois de acabado esse contrato, o patrimônio que foi investido, físico, fique com o Flamengo. Isso, se o contrato for justo no tempo de duração, você consegue parceiros para fazer isso. Então, eu estou citando um caso que é da academia. Uma coisa que o Flamengo não tem, um teatro. Tem um auditório, mas um auditório pequeno, um auditório com estrutura para uma entrevista coletiva, para uma reunião do Conselho de Administração, mas não do Conselho Deliberativo, que é pequeno. Esse auditório, enfim, funciona como auditório, dá uma palestra, mas não funciona como teatro, não tem a estrutura de um teatro, nem tamanho para isso. Tem espaço na Gávea que pudesse ser feito isso sem tirar nenhuma atividade que já existe? Tem. Espaço ocioso, espaço lá que está no nosso projeto, não é para ser cumprido ao pé da letra, o espaço que eu reservei para isso aí, eu não sou arquiteto, eu só estou observando os espaços que são mal utilizados. Mas pode ser que um arquiteto faça um projeto melhor do que esse que nós fizemos, não foi um chute não, foi uma avaliação de que espaços poderiam ser melhor utilizados, mas não está fechado não, sou o rei dono da razão aqui, não, vamos discutir, mas eu acho que é uma coisa que é de concordância de todo mundo, que não faria nada mal ao clube ter um bom teatro. Aberto só ao público interno? Não. Isso ajuda a incrementar o movimento para próximo do clube, a pegar o bairro, os bairros vizinhos, principalmente o Leblon, que são bairros de altíssimo poder aquisitivo, e integrar com o clube. Não quer dizer abrir a porta e todo mundo entra, quer dizer, tem algumas instalações que são de acesso misto, com preço de acesso diferenciado. Então você poderia ofertar aos associados uma programação cultural muito ampla e muito rica, por um preço muito baixo. Eu, por exemplo, aqui, eu sou associado ao SESC. O SESC aqui apresenta sempre uma programação de shows muito boas e muito baratas. O que subsidia isso? Além do SESC ser um serviço do comércio que ajuda a subsidiar, o ingresso para o associado tem um valor muito baixo. E o ingresso para o público externo tem um valor um pouco maior. Então, o ingresso maior do público externo está subsidiando, está ajudando a subsidiar o ingresso do associado. É claro que isso é muito positivo para atrair novos sócios. Tem gente que vai querer ser sócio também por causa disso. O Flamengo não tem um bom restaurante, um restaurante condizente com... Você pode sair da piscina, comer um misto quente, um lanche que você faz dentro do Flamengo, mas uma refeição
de qualidade, uma refeição que você faria do lado de fora do Flamengo, você não faz dentro do clube. Novamente, não é o core business do Flamengo, não é o negócio principal do Flamengo, tem um restaurante. Não adianta pensar que o restaurante vai ser feito com recursos próprios e administrado com recursos próprios. Mas ele pode ser feito em parceria, com o parceiro investindo, ganhando o direito de exploração durante um tempo e depois esse patrimônio incorporável ao Flamengo. Então, esse mecanismo, que pode ser feito de várias formas e sempre com a anuência do conselho, sempre discutindo isso internamente, cada contrato é um contrato, não vai ser feito nada que vai gerar prejuízo ao patrimônio do clube. Quando você pensa num grande projeto para a Gávea, derruba tudo, ou derruba muita coisa e tal, pega instalações que existem hoje e vamos transformar elas em alguma outra coisa, aí você está colocando em risco o patrimônio. Porque às vezes começa uma obra e não vai até o final. Porque às vezes aí você deixa de ter ali aquela quadra, ter aquele ginásio, para ter uma coisa no futuro, durante aquele tempo não tem nenhuma das duas coisas e às vezes não tem. Então, por exemplo, o campo. É bom que o campo gramado da Gávea fique lá. Aqui tem outras utilidades. Você pode jogar jogo de juniores lá, você pode, enfim. Aquele campo pode ser utilizado para outras coisas. E também tem lá o campo, até porque tem uma lei municipal, pode ser discutida, mas a princípio eu não posso tirar um campo de futebol mais da cidade, que já perdeu muito campo de futebol. Então, mesmo que tenha um CT, mesmo que a estrutura do futebol profissional não seja lá, aquilo tem uma história, então vamos preservar essa história. Agora, o que impediria daquela área toda do campo, embaixo dele, sem prejuízo de existir o campo, seja construído um estacionamento. O estacionamento de sócios, que existe, o número de vagas, está lá, não fica comprometido, é exclusivo dos sócios. Mas se eu faço um restaurante, um teatro, uma academia, eu vou precisar gerar vagas para gente que vem de fora, gente que não é associada, que não vai deixar o carro Então eu tenho ali um outro negócio que pode ser cobrado pelo parceiro que construir, que é um estacionamento grande, que é interessante para aquela área. Então, vamos pensar fora daquele quadradinho de a estrutura da Gávea, vamos manter ela inteirinha, passar um reboco aqui, uma cal na parede. Isso é bom de fazer uma vez que ninguém fazia, ou fazia-se pouco. Mas não é o suficiente, você tem que valorizar o patrimônio. E quem não tem dinheiro em caixa, tem que usar a criatividade, tem que usar as parcerias. Porque o ideal seria, precisamos de estacionamento, o Flamengo paga tudo. E ia rever o dinheiro futuramente, mas não é o negócio do Flamengo fazer estacionamento. No entanto, a área pode ser utilizada sem comprometimento do patrimônio. Isso é o mais importante. Tudo no final do contrato, cada um feito de acordo com a sua avaliação econômica, reverte para o Flamengo. E com relação ao CT, lá de Vargem Grande? Olha, eu vou te contar uma história de quando eu estava lá. Eu estava no departamento de planejamento e um belo fim de tarde me perguntaram o seguinte: olha, vai ter um alemão amanhã de manhã, a gente não sabe o nome dele, mas ele vai ser trazido por um sócio que conhece fulano e tal. Esse alemão é da cidade de Stuttgart e ele diz que ele conhece o prefeito e apresentou algumas credenciais. É uma pessoa que pode ter alguma influência lá naquele ambiente. E não sei se você falaram para mim, não sei se você sabe, tem um projeto para a gente finalizar o CT com parcerias, com tal, não sei o quê. Pô, não seria o projeto, ninguém tinha me contado naquela época. Não, então, você tem disponibilidade para amanhã de manhã ir lá no CT e mostrar o CT para o alemão, porque ele pode levar esse projeto, me dá o projeto. Não está no papel. Não está, difícil vender uma ideia que ninguém estratificou, né? Mas qual é a missão? Mostrar o CT que já tinha os campos, né? Já estava aplanado, foi o primeiro passo. Depois fizeram os campos, já estavam os campos lá. Não tinha estrutura de alojamentos, tal, que está sendo feito. Não, vamos lá. Eu tinha a possibilidade, eu não tinha compromisso no dia seguinte. Peguei o carro, fui, levou o alemão e mais um outro sócio estava acompanhando ele até o CT. Fomos lá fazer uma visita. Eu falei o que eu sabia do projeto. Olha, a ideia aqui é o seguinte: a gente pode ter
várias modalidades de associação, mas o que é interessante, e era naquele momento para o Flamengo, apresentamos isso para um clube europeu, o clube fica com uma prioridade na compra dos direitos dos jogadores formados, porque eu não estou comprometendo os jogadores com o clube, mas eu estou dando uma prioridade na compra. O Flamengo forma, dependente de ser ter ou não, o Flamengo forma um time inteiro todo ano. E eu não aproveito o time inteiro todo ano. E chega com 20 anos e dispensa os meninos. Né? Se você tiver parceiros pré-definidos, onde você tenha lugares para mandar esses meninos, além do time principal do Flamengo, o Flamengo vai ficar com 1, 2, 3 talentos, que é o que faz sempre, em vez de dar dispensa para a molecada, vão me encaixar em alguns outros projetos. Pode ser que aquilo não dê em nada. Pode ser que um daqueles meninos que a gente achou que no Flamengo, ou por quê? Vamos supor, no final desse ano, olha, estou falando aqui, nem sei exatamente quem é hoje o titular do time de juniores ou goleiro. Né? O César tem idade ainda, é um excelente atleta e já foi incorporado pelo time profissional. Deve ter bons atletas nas categorias de base na posição de goleiro, porque é uma posição que o Flamengo tem uma formação muito boa. Mas nós temos hoje o Paulo Vitor. Estamos falando de um elenco que está muito deficitário em algumas posições, mas especificamente a posição de goleiro. O Paulo Vitor aproveitou a chance, é uma prata da casa, já está lá na fila há algum tempo, e hoje me parece que merece a confiança dos rubro-negros. O Felipe, veja bem, eu não estou fazendo ali uma avaliação técnica, não é que eu não tenho opinião, eu tenho, mas eu não quero expressar uma opinião pessoal, porque eu acho que a opinião de um candidato sobre um profissional é uma coisa muito séria. Eu estou falando de termos de positivo ali. Então, temos um goleiro jovem que está revelando firmeza e talento. Temos um goleiro que foi muito caro a contratação, que ganha um salário muito alto e que é um goleiro de nível de seleção brasileira. Ele vai ter tido altos e baixos, mas o Felipe é um grande goleiro. Né? Temos o César, que foi uma revelação na Copa São Paulo, e que todo mundo comenta que é promissor. E o Marcelo Carmelo, não sei se ainda está no elenco, me parece que sim, mas que às vezes a imprensa não comenta mais. O Marcelo foi da seleção de base, então eu nunca vi ele atuar, mas é de se supor que seja um menino talentoso. Né? Na base, eu tenho o cara ser titular de um time de juniores, de infância, enfim, nas várias categorias, eu devo ter novos talentos aí subindo. O que parece é que o caminho para esses novos talentos está meio que fechado agora. Ele pode ser muito bom, mas eu já tenho 4 bons goleiros. Né? Se eu tivesse uma parceria com outros clubes ou com um outro grande clube, eu mando para um estágio na hora que ele estourar a idade. Em vez de demitir, tchau, vai procurar, eu já encaminho para parceiros, que pode ser que tenha essa deficiência naquele momento. Então esse atleta que agora não serviu ao clube, ele pode amanhã gerar um lucro muito grande, porque ele vai ser transferido e tal, e como clube formador, o Flamengo reteve os direitos sobre ele. Então, de uma forma que você possa acompanhar mais de perto a carreira desses meninos. Então a ideia naquele momento era ter parceiros, vários, 2, não sei quantos, que entrassem junto com o Flamengo no financiamento do projeto do CT, do que ainda faltava para o CT, e aí finalizava aquilo rapidamente e começava fazendo o CT uma fábrica de talentos. E isso o Flamengo tem a expertise de formar talentos. Às vezes não consegue fazer a transição. Então, craque o Flamengo faz em casa ainda é verdade. A transição para o time principal, que às vezes é complicada, porque um time de massa como o Flamengo, a pressão é muito grande. E um menino de 18, 19, 20 anos, às vezes não existe essa pressão, não é falta de talento, nem falta de preparo, é o momento dele na transição. Então tem que ter cuidado com essa transição. Às vezes, justamente nesse momento, você mandar para outros clubes, que não vão ter o direito sobre uma ter prioridade numa futura negociação,
Esses clubes podem ser ótimas oportunidades para a gente não desperdiçar os talentos. Isso ajudaria, nesse processo de parceria, a finalizar o CT. Mesmo que isso tenha sido me explicado em 15 minutos, eu tentei vender essa ideia para o alemão no meu inglês, que é razoável, mas não é um inglês comercial, para eu diretamente vender um projeto, que eu mal conhecia. Ele mostrou algum interesse, disse que ia voltar para a Alemanha, então isso ficou no nada. Conta a lenda do Flamengo, o Flamengo tem muitas lendas sobre isso, que o Delair, quando foi presidente, alinhavou um contrato assim com os chineses, em moldes parecidos, pelo que se comenta. Teria sido uma boa, não sei que fim levou. Eu sei que o Delair não continuou na gestão, e aí fica esse péssimo hábito do Flamengo de a ideia que a tua era boa, mas começou agora, aí eu jogo fora. Isso tem que ter continuidade. No mínimo para dizer o que aconteceu com isso. O Delair cobra publicamente isso da Patrícia. Pô, deixei você na cara do gol e você nem olhou para a bola, né? Então, tem a possibilidade dos... Como surgiram essas duas possibilidades esparsas em momentos diferentes, com apresentações diferentes, pode surgir outros parceiros. Agora, se eu ficar sentado na cadeira esperando baterem na minha porta, não vai surgir nada. Vai ficar aqueles containers lá. Vai ficar os containers lá. Entendeu? Eu não estou dizendo que esse também seja o único modelo de conclusão do CT. O que se tem é que partir para a solução. Não, até porque na minha cabeça, assim, acredito até para a maioria dos torcedores, que a ideia inicial, até quando a gestão atual começou a priorizar, vamos dizer assim, priorizar a construção realmente do CT, era de que aqueles contêineres seriam provisórios. E aí já se falou que até o final do ano ele ia entregar o CT. Né? Tem até uma maquete bonita lá na Gávea e tal. E, pelo que eu estou vendo, já estamos aí metade do ano, acho que não vai dar tempo, vai ficar a próxima gestão. Mas olha, se ficar para a minha gestão e efetivamente a Patrícia adiantou alguma coisa, a gente convida para a inauguração. Se ela conseguir inaugurar alguma coisa ainda esse ano, a gente convida depois para quando tiver concluído. Enfim, o que não pode é a próxima gestão, sendo minha de qualquer pessoa, dizer assim, não vou continuar esse projeto porque é da Patrícia. Até porque não é da Patrícia. É um projeto que já existia anterior e que ela, muito sabiamente, deu continuidade. Mas, de novo, o problema gera recursos de uma maneira muito lenta. Então não é falta de... Ela não queria entregar isso? Claro que ela quer entregar isso. Mas ela é capaz de gerar os recursos necessários. Não tem criatividade para gerar os recursos necessários. E não quer atuar em cima das ideias de alguém que já apresentou uma solução factível. Aí fica difícil, né? Eu não estou aqui também, estou usando o exemplo dela, porque até dentro do que vem sendo divulgado e é interesse de nós torcedores, dos sócios e quem gosta, quem ama o Flamengo acompanha, de que as coisas funcionem, o CT esteja pronto, que a Gávea esteja limpa, apta, que seja bem aproveitada da melhor forma possível, né? Então ela vai ser sempre o exemplo, porque ela que está lá. É a atual gestora, mas também para ser justo com ela, a gente tem que perceber que como esses males se repetem, com pessoas de histórias pessoais tão distintas, de formações tão distintas, a gente começa a achar que o problema não é das pessoas. Tem pessoas melhores e pessoas menos aptas. Mas o problema é do modelo. O modelo não é apto. O modelo de gestão. Esse modelo personalista, esse modelo tocado por gente que não é do ramo. Com todo respeito à Patrícia, ela foi uma excelente nadadora. Não há nada que uma nadadora possa fazer pela administração do Flamengo. Isso serve para profissões até mais reconhecidas socialmente do que o atleta. O atleta é reconhecido no universo esportivo, mas não é exatamente uma credencial para você ser presidente de uma multinacional. Amigo, o que você fez para ser presidente da multinacional? Não, eu fui atleta na minha infância. O que isso agregou? Qual o conhecimento que você teve? Porque você... Eu também fui atleta. Não fui tão bom quanto a Patrícia porque é uma deficiência técnica minha, mas não é pessoal isso, não é deficiência pessoal. O que eu podia aprender com o esporte, eu aprendi igualzinho o cara que foi para a Olimpíada. Agora, o que eu podia aprender sobre publicidade e sobre administração, eu aprendi melhorzinho do que ela. Mesmo assim, eu não me considero apto
para sozinho dar soluções. Por que alguém com uma formação que não é tão boa quanto a minha acha que é apta para saber tudo sobre o Flamengo? Contrata alguém que sabe. E até então, um pouco nisso sobre atleta ter vida política no clube, ser dirigente, a gente gostaria de falar do Zico. A gente viu o episódio recente dele, quando foi se envolver na administração, na política do Flamengo, mas eu não falo nem dele ser presidente, porque até fica incoerente, né? A pessoa é candidata e eu também não acho que a aproximação do Zico só seria positiva para o Flamengo ele sendo presidente, né? Mas a gente assim, quer saber se a ideia da Revolução Rubro-Negra, do Afonso, de reaproximar o Zico de alguma forma, ou para aproveitar a imagem dele, ou para tê-lo junto do Flamengo, ajudando de algum jeito. O Zico para além de qualquer coisa, de ser o maior ídolo da história do clube, é o meu maior ídolo esportivo. Pela minha idade, eu tenho 46 anos hoje. Quando eu comecei ao Maracanã, eu fui muito novo, porque o meu pai me levava, você falou assim, do tio que te levava, e contrariava um pouco a tua mãe, que ficava preocupada, a minha também ficava, porque com 4 anos meu pai me levou para o Maracanã. E eu queria, ficava lá e tal, e só não me levava em clássico. Depois, quando eu tive uns 10 e tal, ele começou a me levar em todos os jogos. Mas eu vi muito Flamengo e Portuguesa, Flamengo e São Cristóvão, Flamengo, o Campeonato Carioca todo com os pequenos que disputavam na época, eu ia todo jogo. E aí eu comecei com 4 em 70. Em 72, quando o Zico estreia, eu tinha 6. Mas já jogava botão e escalava o time do Flamengo inteiro, tal, não sei o quê. E tinha um botãozinho lá que sempre entrava em todo jogo, que era o Zico. Eu nunca tinha visto o Zico jogar, mas é que se falava do Zico, tinha nas revistas esportivas o talento que o Flamengo tinha e estava lapidando. Que o Frank Alassi, você já deve ter ouvido falar o nome, que era o preparador físico na época, que para a época, por conhecimento que se tinha de preparação física, era considerado o cara que ia fazer o Zico explodir como um atleta fisicamente, porque o Zico era muito franzino e não tinha corpo de jogador de futebol. Então, muito do que o Zico ele deve ao talento dele, à inteligência dele como atleta, mas ele deve também muito ao Flamengo, que preparou o atleta numa época que era, também, vamos falar isso, não só em relação ao Zico como aos atletas da época, você encontrava jovens que não estavam pensando primeiro na fama e no dinheiro, estavam pensando nos resultados positivos que eles poderiam ter. E a fama, o dinheiro, tal, era uma consequência disso. Então o Zico foi um cara muito focado. Ele deve ter, imagino, sofrido muito com essa expectativa se colocada em cima dele. E teve a paciência, o Flamengo teve com ele e ele teve com a carreira dele, de ir entrando no time aos poucos. Então ele começou a entrar no time em 72, o Zico só foi ser titular absoluto, inquestionável do Flamengo, lá para 74. Tanto que ele não vai na Copa do Mundo de 74, porque ele não jogava todos os jogos no Flamengo. Então você vê, outra época, se levava 2 anos amadurecendo um craque. Em 74 ele já era um craque completo. Só não tinha um grande time em volta para ser o Flamengo do final dos anos 70, mas já era o Zico. Então, esse trabalho que foi feito com o Zico, eu acompanhei como uma criança que estava ali como torcedor, na expectativa da estreia, expectativa daquele cara se firmar. Tinha jogadores, evidentemente, muito abaixo do nível do Zico, e o Zico no banco e tal, e sempre torcendo para entrar. Depois foi aquilo que a história conta, o Flamengo ter tido o maior time que ele teve, aquela geração ser chamada de a geração de ouro, a geração Zico no Flamengo, e isso foi aí da segunda metade dos anos 70, quando eu tinha entre 10 e 11 anos, e a segunda metade dos anos 80, quando eu já tinha 20 e poucos anos. Então, eu cresci, eu passei a adolescência, que é uma fase tão importante na tua identificação com o teu clube. Eu já nasci com o Flamengo, o primeiro presente foi uma camisa do Flamengo. Mas é claro que a gente vira um torcedor mais presente, mais aguerrido, à medida que a gente passa essa fase de transição para a idade adulta, tendo o teu time vencedor e tal. Você continua o Flamengo, mas se você passou, e eu passei por isso,
vendo o Zico jogar. Então, o Zico é uma referência de atleta, porque ele é um atleta focado, é um atleta comprometido, é um atleta identificado. Ele foi sair do Flamengo já com 28 anos, se não me engano, para ir para a Udinese. E aí, quando ele voltou, claro, o caminho de volta era o único possível, era o Flamengo. Respeito que eu tenho pelo atleta e pelo ídolo é incomensurável. Então o Zico era o símbolo daquela geração, ele não era por concessão nenhuma, ele conquistou isso dentro de campo. E sendo um atleta que era uma referência de comportamento, uma referência profissional, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração, que ele não é ídolo, porque alguém inventou. Hoje em dia se inventa ídolo, se fica insuflando isso na imprensa. O cara aparece toda hora na televisão. Essa época não era uma época que todo jogo fosse transmitido. Então o Zico é ídolo com todos os méritos de ter sido ídolo. E é impressionante que a gente vê os salários comparativos. Na época, claro, ninguém ganhava mal exatamente, mas o cara ganha hoje em um mês o que um grande jogador daquela época ganhava em 2, 3 anos de contrato, né? Chega a ser beirar o inacreditável, já tão injusto que seja isso. Mas enfim, a regra do jogo ninguém muda. Só que o Zico tem momentos, claro, que ele é, antes de um ídolo, o profissional, que é hoje treinador do Iraque, que foi um profissional que se fez também com toda a justiça também no Japão, como treinador, como jogador também no Japão. Então, assim, o Flamengo é importantíssimo na vida do Zico e o Zico é fundamental na vida do Flamengo. Mas o Zico e o Flamengo não são a mesma coisa, são coisas próximas, complementares. E, evidentemente, que o Flamengo já era Flamengo, tanto é que o Zico já era Flamengo quando veio jogar no Flamengo. O ídolo dele já era, por sua vez, o ídolo que foi o ídolo do meu pai, que era o Giro. Então, isso vai passando assim, de geração para geração. O que a gente queria não é um novo Zico, como o Zico não foi um novo Dida. O que a gente quer é ter um dia alguém que diga, pô, o meu ídolo foi o Zico, talvez tenha passado, porque esses jovens estão começando a jogar, não viram mais o Zico jogar. Ficou um gap muito grande, um buraco muito grande, sem um ídolo genuinamente rubro-negro. Teve grandes jogadores. Acho que o Romário foi um grande jogador também no Flamengo, apesar de ter ganho pouco no campeonato. O Pet foi um jogador fantástico. Mas o Pet é um cara formado no estudamento. A gente deu uma entrevista, como sempre, muito sincera. Assim, você é rubro-negro? E ele falou assim, eu sou estrela vermelha. Porque é o clube onde ele se formou que era um torcedor. Agora, que ele tem um profundo respeito pelo Flamengo e uma admiração, uma identificação com a torcida, é inegável. Né? A mesma coisa é o Romário, que foi cria do Vasco, mas que você sentia ele com a camisa do Flamengo. Agora, são profissionais muito identificados com o clube. É diferente dessa coisa que o Zico conseguiu, que eu espero que um dia um grande jogador formado no Flamengo consiga. Né? Então, eu acho que ídolo nesse porte do Zico, ele estando no Brasil, não tendo um compromisso com um time do exterior que ele treine ou com uma seleção que ele esteja treinando, é quase que inconcebível na minha cabeça um jogo do Flamengo num grande estádio, no Maracanã, que seja, sem o Zico estar lá. Num camarote, num setor, com ele, com as pessoas. Porque, como você vê, sempre que o Maradona está na Argentina, ele está no camarote dele no Boca Juniors. Né? O Pelé, sempre que está em Santos, e os compromissos dele permitem, ele está na Vila Belmiro. É um símbolo. E esse símbolo passa para dentro de campo. O cara vai entrar em campo e a torcida vai gritar do número 1 ao número 11, como sempre grita, e no final é inevitável que vá gritar Zico, Zico, Zico. E o cara que está dentro de campo, duvido, o cara pode ser o cara mais frio do mundo, pode até não ter identificação com o Flamengo e vai dizer, um dia eu queria isso na minha vida, eu queria acabar a minha carreira e 10 anos, 20 anos, 30 anos depois ter um nome gritado pelo Maracanã lotado. E esse exemplo que a presença do ídolo dá é o que se reflete principalmente nas novas gerações. O cara diz, eu quero isso na minha vida, eu quero ser reconhecido, mas para ser reconhecido, ele tem que seguir aquele exemplo, ele tem que ser um profissional correto, ele tem que investir no talento dele, fazer o melhor sempre, enfim. Então, esse modelo, esse exemplo, a gente não pode perder. Não faz sentido o filho da gente não ter ideia do que foi essa história do Flamengo. Não é o Zico sozinho, o Zico dentro daquele contexto, do Flamengo grande, do Flamengo vencedor,
não é? Consistentemente, né? Porque ganha um campeonato aqui, outro daqui, isso é fácil. Você compra 11 jogadores tal e dando sorte a coisa funciona, né? Mas tem consistência. Naquela época foi um atrás do outro. O que não ganhava no brasileiro ganhava no estadual, o que não ganhava desse ano é porque estava competindo na Libertadores e tal. Infelizmente, o ciclo, por uma série de fatores, foi uma Libertadores e um Mundial só. Mas aquele time tinha gás, e tinha competência, e tinha consistência para até ter ganho mais ainda do que ganhou na época. Porque na época, disputar a Libertadores não é como é hoje, não. O pau comia, nem tudo era passado na televisão, os times de língua espanhola eram muito mais protegidos e tal, né? E eu lembro de ter perdido a Libertadores seguinte num jogo que por acaso um jogador que era brasileiro do Peñarol acabou com o jogo e aquela coisa, vai jogar 20 vezes e o Flamengo vai ganhar 19, mas naquela perdeu. Então uma geração que foi extremamente vencedora e quando a gente imagina, poderia ter sido ainda mais, aquilo deveria ter impulsionado o Flamengo para um patamar de ser um dos 3, 4 principais times do mundo, se a gente tivesse aproveitado aquele momento. E aí não aproveitou, deixou passar. Naquela época, quem era maior, o Flamengo ou o Barcelona? O Flamengo era muito maior do que o Barcelona, gente. Né? Há 10 anos o Barcelona estava com problemas de caixa. O Barcelona vivia há 10 anos uma situação muito parecida com a do Flamengo. Só que qual é a diferença? O Flamengo é uma nação, o Barcelona é uma nação. Representa a Catalunha. O Flamengo tem poucos sócios, mas uma torcida gigantesca. O Barcelona tem uma torcida até menor do que a do Flamengo, mas também gigantesca. E se você pensar no mercado global, eles têm mais até. O modelo societário, o Flamengo tem sócio, o Barcelona tem sócio. É o modelo de gestão que muda tudo. Eu digo, pô, é que não é acessível para qualquer pessoa, tal. Ou, enfim, até a época não é um livro caro. Lê o livro do Ferran Soriano, diretor econômico do Barcelona durante alguns anos. Ele não dá o mapa todo, mas ele conta muita coisa de como foi a gestão, como foi a transformação do Barcelona. Acho que cada modelo é um modelo. Não tem como pegar aquilo e aplicar uma outra realidade. Mas alguns conceitos ali, o nome do livro é A Bola Não Entra Por Acaso. E ele explica assim, primeira coisa que fala quando você fala em administração do futebol. Mas o futebol é diferente. Pô, seriedade, compromisso, disciplina, hierarquia, respeito à gestão econômica, planejamento estratégico, isso não serve para o futebol porque é um negócio diferente? Funciona igual. Então vamos implementar. Você está reinventando a roda. Então bota a roda quadrada para girar. Não vai girar, então vamos girar essa redonda aqui. É isso, entendeu? Então ele fala, você acha que no Barcelona eles chegaram lá e disseram, não, vamos mudar o modelo de gestão, os caras, então tá. Não. Eles enfrentaram muita resistência, de gente de cabeça velha, não estou falando da idade de ninguém. Tem gente de 18 anos com a cabeça retrógrada, com a cabeça velha. E tem gente tem gente na Revolução com 80 anos. Esses caras, cabeça velha, você pensar olhando para trás, você olhando, mas em 1900 ele vovô criança, a modelo era amador e funcionava, era outro mundo. Então, assim, lá como aqui, eles também tiveram problemas. Desculpa, gente. Eu tinha desligado isso, né? Acho que eu liguei para cá. Começar. Quer complementar aqui? Não, tá. Foi. Agora, aproveitando até que você falou de gestão, a gente já voltou para a política de novo. Teve na semana passada, se não me engano, ou há 2 semanas, o Márcio Braga reuniu, né, um grande número de, não sei como posso falar, mas ou de candidatos ou não, ou de rubro-negros interessados na vida política do Flamengo, para se discutir, né, a oposição, não sei se o Flamengo tem oposição porque tem tantos grupos, mas para que se junte um determinado grupo em torno de um candidato único. A ideia que se dá é que para brigar diretamente com a Patrícia Amorim, para se ter mais chance de vencer a eleição, eu não sei se isso realmente, não sei. E isso, no caso, hoje alguém teria que tirar seu time de campo ou qualquer coisa do tipo. Você, né, inclusive, né, mesmo que representado, esteve presente no evento.
Como que você vê isso? Você concorda, acha certo? Ou você acha que tendo muitos candidatos vai se fragmentar os votos ou não? Olha, eu acho que o Flamengo precisa discutir livremente as ideias, né? A proposta de reunião das oposições ou das correntes políticas do Flamengo era uma proposta, o convite foi feito em torno de se discutir ideias. E por isso que nós fomos. Não era para discutir nome, não era para discutir agora, ninguém abriu mão de candidatura. Posto isso, chegou-se lá, tinha alguns economistas, algumas pessoas de renome e tal, que foram convidados, como o Carlos Mangoni, como o Landim também, enfim, pessoas de qualidade, dependente de qual corrente política, né? Que tinham propostas a fazer, como tinha muita gente de correntes muito díspares. Ficou, ainda que o convite já fosse nesse sentido, ficou estabelecido ali que ia se formar um grupo de discussão, porque ali no teatro, com dezenas de pessoas, não se discute nada, na verdade se expõe um conceito, né? O conceito foi de vamos reunir essas pessoas para discutir rumos para o Flamengo. E aí sai daqui um documento, esse documento vai ser apresentado, quem quiser adere ao documento, as ideias. Não estamos aderindo candidatos, estamos aderindo conceitos de gestão, que podem ser parecidos com os meus ou não, parecidos com os da Revolução ou não. A Revolução foi convidada para o grupo de estudos, não é? Por que eu vou dizer não? Não estou me subordinando a ninguém, não assinei compromisso com ninguém de que vou retirar ou apoiar ou ser... Tem gente que se adiantou e disse, não, porque ele é que é o candidato do Márcio. Nunca foi discutido isso com o Márcio. Na verdade, eu até havia convidado o Márcio, como convidei outras pessoas, a lerem o nosso documento, conhecerem as nossas propostas. No mínimo, porque o Márcio vota. Então, se eu estou falando com todos os rubro-negros, até quem não vota, porque nesse momento a gente está falando com a nação como um todo. Não quero voto. Voto é uma coisa que a gente vai contar no final do ano. Eu quero gente que concorde comigo, ou que discorde de mim, mas que possa acrescentar alguma coisa de bom. Que possa dar sugestões, ou que possa dizer, não, discordo aqui, porque aí o debate é bom. Então a gente entrou, já de início, antes de ser um candidato, a gente queria nivelar pelo alto o nível da discussão. Bacana, conseguimos. Teve esse movimento ali na semana que a gente se lançou, bacana, fomos convidados, que quer dizer que tivemos algum significado. Podia ignorar os nomes novos. Fomos convidados. Apresentamos uma proposta. Olharam aquilo, levaram para casa, leram, disse, poxa, vocês têm que vir para essa discussão, vocês estão num nível muito bom. Fomos para a discussão. Leram com mais calma as nossas propostas, assim, puxa, isso não é exatamente tudo que a gente queria dizer e tal, mas é um bom modelo para iniciar a discussão. Tinha uma proposta feita. Então, a partir dali vão tirar ou botar alguma coisa, legal, usa aí. Não é meu, não é teu, é do Flamengo. Está público, já falei, se outro candidato quiser copiar inteiro, copia inteiro. Só vai ter que provar para o eleitor depois que é mais capaz de implementar do que o autor. Então, eu acho que discutir ideia, as pessoas acham que andar junto com alguém que tem uma força política, ou que teve, ou que pode vir a ter uma força política, é estar subordinado a essa pessoa. Eu não sei da vida dos outros. Eu converso contigo, posso trocar ideias, e só vou ser convencido pelo teu argumento se ele for bom. Não é porque você é mais alto, mais forte, mais baixo, mais famoso, mais velho. Isso não importa para mim. Eu vou conversar com o Márcio como eu converso com você, como eu converso com qualquer rubro-negro. E vou conversar de igual para igual com alguém que é mais famoso que eu e que é menos famoso que eu. A mesma relação de humildade que eu tenho com alguém que não tem a exposição que eu tenho tido, eu vou ter uma relação de igual para igual com alguém que está acima na história, na participação. Um cara que foi eleito 8 vezes deve entender um pouquinho da política da Gávea. Talvez ele tenha alguma coisa para me contar. Talvez ele tenha alguma coisa para me dizer de por que ele
tendo falado várias vezes em profissionalização, não conseguiram implementar. Pode ser uma deficiência dele, pode ser uma deficiência da estrutura do clube, vamos conversar, não parece uma pessoa. Ao contrário, é o presidente mais vencedor da história. Eu posso gostar ou não gostar de uma pessoa, mas eu tenho que levar em consideração certos detalhes do histórico dela. E os detalhes do histórico do Márcio me levam a considerar que eu tenho que, pelo menos, dar bastante atenção ao que ele tem a me dizer. Agora, não quer dizer que eu esteja subordinado a ninguém. Eu estou subordinado àquelas pessoas lá que são signatárias do Revolução Rubro-Negra. As pessoas que fizeram junto as primeiras propostas. A essas eu tenho que dar satisfações. Porque eu não sou candidato de mim mesmo, ao contrário de outros candidatos que se lançam, financiam a própria campanha, querem implementar ideias próprias. Eu concordo com essas ideias que a gente está querendo implementar, mas elas não são só minhas, são um grupo. E por que eu não posso ampliar esse grupo? Ouvir mais gente. E também de deixar as ideias serem usadas por mais gente. Então, é esse nível de conversa. Da mesma forma que nós fomos convidados por outros grupos que se diziam a verdadeira oposição no Flamengo. Não tem verdadeira. Por que eu digo que essa oposição é verdadeira? Eu vou dizer que a outra é mentirosa? Não está todo mundo querendo a mesma coisa, nem todo mundo pelo mesmo caminho. Se eu quero o caminho da sabedoria, que é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, eu tenho que conversar com todas as partes. Estar com um não exclui estar com o outro. Uma hora, o voto vai ser de alguém. Agora, também não concordo com a ideia de que, para vencer a Patrícia, cada um, ou todos menos um, tem que abrir mão de suas convicções. Porque eu não estou numa campanha pessoal contra a Patrícia Amorim. Eu estou numa campanha a favor do Flamengo e a favor da gestão profissional. Se tiver um candidato das oposições que diga, não, eu sou contra a profissionalização, e a Patrícia disser, poxa, li o projeto de vocês, eu sou a favor e assumo esse compromisso, eu estou dando aí um caso extremo, que eu acho impossível que aconteça, mas o meu compromisso é com planos de profissionalização, é com choque de gestão profissional, não é com A, com B. Eu acho só que no caso da Patrícia, ela teve 3 anos para implementar e não implementou nada. Então, se ela não vai nesse caminho, eu não posso estar junto com ela. Mas não é uma posição pessoal. Nem achar que alguém é melhor do que ela. Eu acho que o projeto que nós temos é melhor do que o dela. O projeto que nós temos é melhor do que os outros candidatos que se apresentaram. Nada impede que esses candidatos não estejam aderindo a esse projeto. Aí o nome de um ou de outro pode ser discutido. A qualificação está no projeto apresentado, não está no nome. Ninguém é mais rubro-negro do que ninguém. Vai dizer que é mais rubro-negro do que eu? Não vai. Já assim, a gente quer te agradecer, né? Mas antes você ainda tem um espaço para fazer as considerações finais, para falar algo que você queira acrescentar. Acho que a gente fez uma entrevista bem ampla e eu só queria não acrescentar, mas reforçar uma coisa. O compromisso da Revolução Rubro-Negra é um compromisso com um choque de gestão profissional. Isso é uma ideia muito em aberto, eu queria saber mais o que é isso. www.revoluçãorubronegra.com.br. As ideias estão todas lá. A gente escreveu com 6 meses antes da eleição. Não estamos copiando ninguém, porque senão era igual. A gente fez um trabalho de mais de 60 páginas. Então, leiam os tópicos que acharem mais importantes ou mais interessantes. Quem tiver o tempo e a disponibilidade, lê inteiro e discute. Diz assim, não, Afonso, eu discordo de você nisso. Mas nas ideias, gente, pelo amor de Deus. Vamos discutir o que é melhor para o Flamengo. No campo das ideias. Se eu sou mais bonito ou mais feio que alguém, isso não interessa. Agora, eu também estou apresentado como alguém que tem uma formação em publicidade, que é uma área que é hoje fundamental, não é uma atividade fim, mas o departamento de marketing é quem paga a conta. Então, mesmo que eu não esteja me propondo a fazer a gestão operacional, a descontar gente para isso, eu sei muito bem avaliar isso. Pode ser que alguém no meio do caminho surja que seja mais qualificado que eu. Ok. Eu não tenho uma opção pessoal, eu tenho vontade. Acho que o Flamengo não é para quem está lá, me botaram lá. Não, eu tenho vontade. Eu tenho vontade, mas eu tenho vontade de oferecer o que é melhor para o Flamengo.
Então a questão é essa. Foi? Foi. Não, pode terminar. Mais uma vez, né, obrigado, né, do Fla News, que a gente vai estar sempre aberto, né, não só você, mas a todos os candidatos, né, e a gente quer discutir o Flamengo, né, a gente é um portal feito de sócios do Flamengo, todos os colunistas, as pessoas que fazem o Flamengo, o Fla News são sócios do Flamengo, então isso é interessante para a gente, né, e até para os demais torcedores também se tornarem sócios do Flamengo e poderem votar. Então a gente quer te agradecer, né, até mesmo toda a dificuldade que nós tivemos para a gente se reunir aqui, né, porque para a gente o Flamengo é coisa séria, né, a gente está aqui discutindo o futuro de uma coisa que a gente ama muito, né, então assim, obrigado de coração, né, e até uma próxima aí, quem sabe. Valeu, obrigado a vocês e a atenção de vocês. Muito obrigado, boa noite. Isso aí, obrigado. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.